Olá, vou começar a nossa conversa me apresentando. O meu nome é Lélia Almeida, eu sou escritora e estou aqui a convite do SESC para essa atividade Arte SESC em casa com você, nesse momento em que estamos todos recolhidos para realizar essa oficina de escrita sobre histórias de mulheres. O nosso tema de escolha, de eleição, foi falar sobre as mulheres maduras, sobre a velhice feminina, sobre esse momento da vida tão controverso, que é tão grandioso na vida das mulheres quando elas amadurecem e socialmente tão censurado, como se não nos fosse dado o direito de não ser belas e jovens para toda a vida, mas ele pode ser um dos momentos mais interessantes da nossa vida. Eu vou ler um texto escrito por mim, que se chama Eu aos 51, quando eu fiz 51 anos. Aprendi muitas coisas abrindo tarô para a mulherada nesse ano que passou. No ano passado, quando fiz 50 anos, escrevi um texto que se chamava Eu aos 50. E hoje, na véspera de cumprir 51, já não me reconheço naquelas palavras. Aprendi coisas maravilhosas com as mulheres que vieram espiar os arcanos comigo. Em algumas consultas chorei desavergonhadamente, ouvindo histórias fantásticas, sinceras, corajosas. É impossível saber quem é a pessoa que chega para uma consulta, quase sempre indicada por alguém que já esteve aqui. E também é impossível saber o que vou ouvir depois que acendo uma vela pequena, um incenso e abro o velho chale espanhol que faz às vezes de uma toalha sobre a qual abro as cartas. As mulheres sempre usam desses expedientes para entender o que se passa com elas. Talvez por isso infartem menos que os homens, se estressem menos, mesmo que isso também esteja mudando. Abro o chale sobre a mesa e improvisamos juntas a criação de um espaço de escuta, de troca e de cumplicidade. Sou grata a todas as mulheres com quem troquei segredos, truques, impressões e fiquei mais suave nesse reencontro com a grande tribo. Elas e suas histórias são o meu grande presente de aniversário deste ano. Algumas coisas me chamaram a atenção. Das mulheres que, como eu, estão entre os 50 e 60, quando o processo de desconstrução da identidade é violento. É comum a associação entre a menopausa e a adolescência, os hormônios alucinados, uma rebeldia absoluta e um desassossego completo com identidades que não servem mais. Me chamou muita atenção uma história repetida que eu vi em várias consultas e que me fez pensar na existência de um padrão. Muitas dessas mulheres que estão atravessando a década de 50 e 60 têm um desejo ou uma fantasia vívida de retornar para os ex-maridos, de quem já estão separadas há muitos anos, em geral daqueles com quem tiveram seus filhos. Neste momento da vida, quase sempre os filhos foram ou estão partindo, e elas estão sós. Uma me disse: aquele cachorro foi o maior algoz da minha vida, e agora eu não paro de pensar nele. Tudo que eu queria era poder voltar para ele, e não entendo essa loucura. Algumas fizeram tentativas reais de reencontros que foram muito frustrantes. Outras apenas divagaram e sofreram com essas saudades. E outras perceberam que esses senhores agora têm outras mulheres e famílias e retornaram desabadas para a casa vazia. Que desejo e que fantasia é esta, afinal? De voltar para onde ou para quem exatamente? Tem uma que, quando vai visitar o filho que mora com o pai em outra cidade, se vê acariciando as camisas do ex-marido dentro do armário, escondida, como uma adolescente retardada, ela me disse, entre soluços e gargalhadas. E quase todas admitem que poderiam ter relevado muitas coisas, feito as coisas de um outro jeito, e que, quem sabe, tudo teria dado certo. Mas essas são conjecturas atuais, impossíveis de serem consideradas no momento da crise dos outros tempos. Fiquei me perguntando sobre isso, sobre para onde se quer voltar,
para eles, para nós mesmas, para o que se tinha naquele tempo e não se volta mais, o tempo do atrapalho dos filhos pequenos, das urgências, que tanto nos ocupavam, da casa por construir, para onde se quer voltar? Talvez se queira voltar sempre para um lugar e um tempo mágico, que nos tire da angústia deste aqui e deste agora, e principalmente se queira voltar correndo, porque agora não somos mais jovens e belas e infinitas. Muitas dessas mulheres voltam a repetir a consulta e a maioria ri do delírio da volta ao ex, que foi vivido como uma espécie de febre terçã. Mas elas continuam loucas e reverentes, todas passando por abalos sísmicos, tsunamis, crises que envolvem problemas de saúde, vários e sérios, de troca de trabalho, de profissão, de casamento, de escolhas de vida. Teve uma que me disse a frase que carrego como um mantra nesses tempos: não sei o que está acontecendo comigo, eu não me obedeço mais. Porque este momento tão emblemático que é um umbral e para o qual não nos preparamos, no mundo em que ninguém se prepara para realmente envelhecer, negando a naturalidade da própria vida. Esse momento é, na verdade, um momento igual a todos os demais, para o qual não estávamos nem um pouco preparadas. E tudo isso num mundo que nos nega a existência de vivermos as nossas mortes internas, diárias, sem as quais não temos como continuar. Muitas dessas mulheres me contatam através do Face, onde quase sempre são maravilhosas, bem-sucedidas, bem resolvidas e muito amadas. E o que eu vejo quando as encontro e conheço pessoalmente é sempre muito mais precário, complicado e muito mais bonito, complexo e interessante. Uma me disse de uma forma muito serena: sinceramente, cheguei até aqui e não gosto do resultado do que construí. E havia nela uma calma sábia, de quem sabe dizer para si mesma, sem lástima ou culpa ou ressentimento: não gosto, mas é o que temos. Algumas estão encantadas com os netos que estão chegando, descobrindo outras formas de amar e tecendo firmes e seguras a parte que lhes cabe nas malhas da ancestralidade. A maioria delas tem uma profunda consciência de quem não são mais, e todas dizem não saber como serão daqui para frente. E todas asseguram que as amigas são parceiras indispensáveis nesse momento da travessia. As que nos acompanham para fazer a mamografia, as que viajam juntas, as que trocam confidências. Diferentemente do que eu ousei dizer de mim aos 50, prefiro o silêncio neste meu aniversário de 51 anos. As minhas certezas desabaram todas maduras pelo chão. Além de não me obedecer, me desconheço profundamente e vivo surpresa com algumas reações e sensações, mas de uma maneira geral, mal pesem os dias e noites cheios de aflição, me sinto cada vez mais confortável nessa estrada nebulosa, onde sinto que tenho de me conduzir com mais cautela, em outro ritmo. E fui construindo esse conforto ao ouvir essas mulheres que dividiram histórias de vida maravilhosas, corajosas, tristes, dramáticas algumas, divertidíssimas outras. Algumas se tornaram grandes amigas, e temos a sensação de que nos conhecemos de toda a vida ali, naquele primeiro contato, despodoradas, sem tempo a perder, e isso é uma bênção. Adquiri um ritual que talvez possa ser identificado por alguns como infantil, um pouco bobo, talvez. Mesmo nos dias mais difíceis, porque se desconstruir não é tarefa para fracos, acordo de manhã e agradeço confiante a Virgem e peço que me ajude a ser merecedora. Aos 51, estou assim, rezando em silêncio, rebelde de mim e certa de que mesmo sem saber bem o que é, eu quero mais. Esse texto é um texto antigo, hoje eu tenho 58 anos e continuo achando que os 50 anos é um verdadeiro umbral, um portal na vida da gente, mas ele sempre é mostrado como um verdadeiro fantasma na vida das mulheres. Porque você não me conta a sua história? Como foi esperar pelos 50? Como foi viver os 50? Como está sendo esperar pelos 50?
Eu vou adorar saber a sua história. Muito obrigada pela audiência.